Nós estamos festejando, celebrando o aniversário da dedicação da Basílica, que é a Catedral de Roma, chamada São João do Latrão. São João. É lá que está a cátedra, está a sede da diocese, né? É a Catedral da Diocese de Roma. E o Papa é o Bispo de Roma. Assim, a Igreja do Rito Latino celebra essa data, que inicialmente era uma data da Igreja de Roma só, para celebrar a unidade com o Papa Francisco, né, com o Papa, não é? E com a unidade toda em torno da Basílica, né, que é uma representação, uma visibilização importante da própria Igreja, né, a Basílica, a casa, né, a casa de Deus, digamos assim. A Basílica é isso que quer dizer, casa de Deus. Aí eu perguntei aqui, para você comentar, você que está nos acompanhando na missa, acompanhando na televisão, acompanhando aqui no canal do YouTube, acompanhando no rádio, essa palavrinha, quem casa, quer casa, o que quer dizer? Bom, várias pessoas comentaram aqui. Deixa eu destacar aqui o comentário um comentário de Zuleide, Maria Zuleide Alencar Sampaio. Quem casa, quer casa, significa que precisam construir juntos o templo da vida, a dois em família. Marie Sassin, a casa que um casal deseja é a construção de um ninho eucarístico de amor. Enilda não comentou. A Ana Amélia, quem casa, quer dizer que a nova família precisa crescer independente da interferência da família de origem. Marise Almeida comentou, e entendo que é quando começa uma nova vida, uma vida diferente, é dois que precisa ter liberdade para caminharem juntos em uma só comunhão. Zilma comentou também, é quando você se casar, você quer ter sua própria casa para morar e construir a sua, é assim que eu entendo, perfeitamente. Fátima Uchoa comentou também, casar é uma coisa séria e merece preparo, não só material, como também preparo de maneira geral, com toda a responsabilidade. Afinal, uma nova família que se forma. Helena Barbosa comentou também, significa que precisa construir sua família e caminhar juntos com a presença do Senhor. Interessante, né? Obrigado pelos comentários. Quem casa, quer casa. Tem a casa e tem a família. Quando você constitui família pelo casamento, homem e mulher que se unem em matrimônio, constitui família, precisa de uma casa. Triste é ver famílias sem casa. Mas também é triste ver casa sem família. Bom, o que é que se faz na casa? O que é que a família faz na casa? Eu acho que de saída podemos pensar assim, importante não é a casa, importante é a família que se abriga na casa. Na casa, a família, as pessoas da família são acolhidos os parentes, acolhidos os visitantes. Na casa, a gente se alimenta, na casa a gente conversa, se relaciona, brinca, se diverte. Em casa também é lugar de diversão? Também, né? Pode ver um filme, pode ver uma TV, pode fazer um jogo dominó, de cartas, pode fazer, pode ver o Netflix, pode ver fazer um vídeo, jogar um videogame, brincar dentro de casa, as crianças fazem brincadeiras. De qualquer forma, casa é um lugar também de diversão. É um lugar também de a gente fazer a higiene pessoal, né? Chega sujo do trabalho, vai tomar um banho, vai achar roupa nova, limpar. Não é? Casa também é um lugar da higiene, da limpeza, do descanso, do repouso, da boa convivência, dos laços amorosos, de amor, de afeto, de carinho, entre pais e filhos, entre irmãos, entre todos. Essa é a família que habita uma casa. Uma casa de família, pronto, chegou lá, casa de família. Quando você se casa, constitui família, precisa ser expressa numa casa. A casa é a expressão dessa família. Até
dizemos assim, a Bíblia diz muito, não é? Para falar da família, fala de casa, né? Eu e minha casa serviremos o Senhor, diz Josué. Eu e minha casa, não é a casa, a construção, é a família, casa de família. Por que essa nossa conversa? Porque hoje o tema é sobre a casa de família, que é a igreja, que é o templo. Então vamos às leituras de hoje. Primeiro você leu o profeta Ezequiel, no Antigo Testamento, o profeta Ezequiel, numa visão, viu que saiu uma água do santuário, do altar do santuário. Eu vi que do lado direito do altar escorria, jorrava uma água que ia pelo Vale do Jordão e entrava no Mar Salgado, e as águas salgadas se tornavam águas saudáveis. E por onde esse rio que nascia do altar, do lado direito do altar, chegava, brotava vida, sustentava vida. Fala das árvores frutíferas que davam o ano inteiro, porque se alimentavam das águas que nasciam do altar. E falou das folhas que se tornavam para cura, saudáveis para as pessoas, para alimento e para a saúde das pessoas. Por onde esse rio vai correndo, vai comunicando vida. Uma imagem maravilhosa, né? Na casa de Deus corre um rio. Esse é o livro do Ezequiel, a passagem do capítulo 37. Há uma outra leitura proposta para o dia de hoje, como para substituir essa, que é a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3. Paulo falando também de uma coisa importante. Paulo dizendo assim, olha, eu, modestamente, como um bom construtor, lancei o alicerce. Outros vêm e constroem em cima do alicerce. Vamos ver como é que constrói. Mas não pode mudar o alicerce. O alicerce da casa que eu comecei a construir é Jesus Cristo. Ninguém pode trocar esse alicerce. Depois, um pouquinho mais adiante na leitura, ele disse, vocês são a construção de Deus. Vocês são o santuário de Deus, onde o Espírito Santo habita. Vocês não sabiam disso? Vocês são o santuário, o templo de Deus, onde o Espírito Santo mora, está, habita. Vai pegando essas ideias. Evangelho, João capítulo 2, Jesus chegou no templo de Jerusalém, ficou bravo. Fez um chicote de cordas e expulsou os vendedores de bois, de ovelhas e de pombas. Derrubou as mesas dos cambistas, os que trocavam o dinheiro, espalhou as moedas, foi uma desarrumação. Chegaram os chefes, os sacerdotes, para saber com que autoridade ele estava fazendo uma coisa daquela. E Jesus disse, bom, destruam esse templo, que eu vou reconstruí-lo em 3 dias. Olha que doidice. Claro, disseram, esse templo demorou 46 anos para ser construído, e você vai fazer em 3 dias? Que maluquice é essa? Depois João explicou, Jesus, ninguém entendeu, claro, mas depois da ressurreição, eles entenderam. Jesus, eles destruíram o templo, que era o seu corpo. Mas ao 3º dia, Jesus estava reconstruído, digamos entre aspas, ressuscitado. Eu reconstruirei de novo. O verdadeiro templo é o corpo de Jesus ressuscitado. É nele que nós encontramos Deus com a sua misericórdia, onde nos abrigamos. Agora veja só a relação com a primeira leitura. Jesus é que teve na sua morte o coração, que é o lado, não é? Direito do soldado, o lado direito do seu coração rasgado, ou o seu coração, que é o lado direito, rasgado pela lança de onde escorreu sangue e água, a lança do soldado. É desse coração do templo, do seu lado direito, que escorre esta água e comunica vida por onde vai, e comunica saúde, que faz das águas salgadas águas doces, saudáveis. As 3 leituras falaram da casa de Deus, do templo de Deus. Ezequiel, que viu a água escorrendo do altar, formando um rio, comunicando vida.
a casa de Deus que comunica a vida. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, nos dizendo que este templo somos nós. O alicerce deste templo é Cristo. Este santuário maravilhoso é a comunidade cristã. E ele, como bom construtor, colocou os alicerces, e outros apóstolos e outros evangelistas vieram para construir sobre esse alicerce. Mas o santuário são vocês, somos nós. E Jesus no Evangelho dizendo, na verdade, esse templo aqui, sou eu o verdadeiro templo de Deus. Ele é o alicerce, ele e nós, agora vamos perguntar, não é? Ele e nós, o seu corpo místico é o templo verdadeiro. Assim podemos adorar em espírito e verdade, não apenas no lugar físico. O seu corpo místico, quer dizer, ele e nós, estamos unidos aqui, nós que cremos, nós que fomos batizados na sua morte e sua ressurreição, estamos unidos a ele, formamos com ele, somos um só corpo com ele. Verdadeiramente o corpo de Cristo, o seu corpo místico, é o templo. Tudo isso para a gente realçar a festa de hoje e o que resulta dela. Esse amor que nós temos pelos nossos templos físicos, pelas construções arquitetônicas bonitas, umas muito majestosas, outras muito simples, mas sempre amadas por nós, seja uma pequena capela, seja um santuário majestoso, seja uma basílica histórica. Amamos os nossos templos, não é verdade? Queremos bem os nossos templos. Nós que temos uma história de quase 21 séculos. Nós temos lindos templos, maravilhosos. Como é essa relação do povo de Deus com o templo? O povo de Deus não tinha templo. Quando voltou do Egito, peregrinando pelo deserto, montou-se um santuário, que era uma tenda, a tenda do santuário. Uma tenda grande, em que as pessoas, em que os sacerdotes oficiavam, em que se encontrava Deus. Havia uma nuvem que cobria. Bom, era uma tenda, mas era uma tenda peregrina. Terminou o acampamento, desarma, bota nas costas dos levitas e vamos andar muitos dias até montar de novo o santuário em outro local. Uma tenda peregrina. Quando começaram os reis, estavam já em Canaã, formaram o seu reinado, Davi, chegou Salomão, vamos construir um templo para Deus. Todo mundo tem sua casa, Deus precisa ter a casa deles também. Isso imitaram um pouco os pagãos que tinham templos. Construiu-se o templo de Jerusalém, embelezaram, enriqueceram, majestoso templo de Salomão. Alguém hoje fala de templo de Salomão, né? O templo de Salomão foi esse, século XI, antes de Cristo. Vieram os babilônios que invadiram a terra, destruíram o templo de Salomão, não ficou pedra sobre pedra. Para o exílio, o povo, cidade, templo destruídos. Foi o primeiro templo. Quando voltaram do exílio, começaram a refazer com muita dificuldade um pequeno templo muito que continuou a serviço, mas quando chegou o Herodes, aquele que mandou matar as crianças de Belém, esse Herodes restaurou o templo, embelezou, enriqueceu o templo, que é o templo que Jesus conheceu, o templo de Herodes. Depois de Jesus, que ele disse, destruam esse templo, de qualquer forma, no ano 70, os romanos, na guerra com os judeus, destruíram este segundo templo. Então, havia a tenda peregrina, depois veio o primeiro templo de Salomão, foi destruído pelos babilônios, depois veio o segundo templo, restaurado depois do exílio e embelezado por Herodes, e finalmente foi destruído pelos romanos. Não teve mais templo em Israel, hoje tem só a muralha, onde as pessoas vão lá rezar. Não tem mais templo, não fizeram mais. Não querem mais fazer, acho que não, porque o templo se representa sacrifícios de animais, aquelas coisas que eram mais do jeito pagão do que o jeito mais moderno. E os cristãos? Os cristãos não tinham templo. Quando começaram, não tinham templo. Até o século III, quase o século IV, eles não tinham templo. Século III, basicamente. A igreja, a comunidade, se reunia na casa
nas casas das pessoas que tinham uma areazinha maior, um terraçozinho, reunia nas casas, se reunia nas casas. No tempo de Paulo, não ia para um templo, ia na sinagoga dos judeus, pregava lá para eles se converterem e depois se reunia nas casas. Tinha casas fixas onde a comunidade se reunia, as comunidades se reuniam nas casas. Lá pelo século III, IV, começaram a construir, e essa igreja foi a primeira construída em Roma, no tempo do imperador Constantino, uma basílica, casa de Deus, a casa do rei, a basílica. Bom, onde é que nós vamos chegar com isso, gente? Para a gente não ficar no templo, essa é a minha preocupação, e é a que vocês poderiam dizer também. Quem casa, quer casa. Quer dizer, não é a casa que é importante, não é o templo que é importante, claro, mas mais importante do que o templo é a comunidade cristã. Este é o verdadeiro santuário. Veja, vocês me ajudam a entender esse negócio aqui. É o verdadeiro santuário onde o Espírito Santo habita. Mais do que as paredes. Nós gostamos das paredes, amamos as nossas obras arquitetônicas, nossas estruturas, nossas igrejas, e terminamos esquecendo a comunidade. Essa é a minha preocupação para dizer a vocês. Não podemos esquecer a comunidade, porque a comunidade a família, essa que é importante. Porque existe o problema, um drama poderia ser um perigo. O primeiro perigo é ter uma casa sem família. Já viram casa sem família? Bonita aquela mansão, ninguém mora aqui. É uma coisa estúpida, não é? Assim nós temos igrejas sem comunidade, grandes templos maravilhosos, mas onde está a igreja viva? Aquela que Pedro falou, que vocês são as pedras vivas da construção de Deus, do santuário. Vocês é que são a igreja, vocês são as pedras desse santuário. E Paulo, eu lancei as dissesse que é Jesus, vocês são a construção de Deus, são o santuário de Deus. Existe igreja sem comunidade. Existe casa sem família, o que é muito triste. Porque a vocação desse templo maravilhoso é ser casa de família. Que família? A família de Deus, a igreja. Não só porque vai gente lá, mas porque estão unidas a Cristo e unidas uns aos outros como comunidade cristã. A casa, o templo, é a expressão de uma comunidade. Quanto mais ela é viva, mais atuante, mais bonita é a igreja. Ou ao menos devia ser, não é? Experimentei isso, levantando as comunidades, construindo as comunidades, antes de construir as capelas e as igrejas. Quando construímos a matriz de São João Bosco em Caetés, havia igreja, havia comunidades, havia vida cristã, esse povo todo em mutirão, em oração, em luta. Levantamos uma bela igreja, ela expressa a comunidade, mas não podemos esquecer agora, é a igreja e o povo anulou. Absolutamente. A família em primeiro lugar. Pode até derrubar essa casa, faz outra, mas precisa ter a família. Casa sem família, esse é o primeiro risco. E o segundo risco é ser casa república. A de vocês não é assim, mas tem casa que já é assim, família que é assim. Tem aquela casa bonita, tem gente que mora, mas não tem família. Porque um entra, outro sai, sabe? Não tem relacionamento, não tem compromisso um com os outros, não tem vivência, cada um faz o que quer, é uma república. Existe assim na igreja, pode ser que o templo seja um templo república, todo mundo entra e sai, mas ninguém tem laços um com o outro, não tem amizade, são hóspedes. Não são filhos. A casa de família, a vocação é que ela seja casa de filhos de Deus, de irmãos, casa de irmãos. Pessoas que se relacionam, que se conhecem, que fazem juntos as pastorais, que fazem campanha juntos, que se encontram para celebrar a Páscoa, que não faltam a Semana Santa, que estão juntas, fazem caminho juntos. São uma família, são filhos, são irmãos, não são hóspedes, não são clientes, não são fregueses, não são estudantes numa república. Não basta ter a igreja, o templo, a basílica. É preciso ter a comunidade. E é preciso que essa comunidade seja de pessoas que se querem bem, que têm compromisso com Jesus, que estão organizadas como família, para ser casa de irmãos, não casa de hóspedes. O terceiro risco, o segundo risco. O terceiro risco é ser uma casa museu. Já viram isso?
Existe, não existe? Ele que morou, o patriarca, fulano de tal do século, tal, os quadros dele, aqui os móveis dele, a cama que ele morreu, papapá, tudo aqui, para a gente visitar. Meu Deus, a igreja, os nossos templos não podem ser museus, por mais tombados que estejam pelo Estado, para conservação, graças a Deus, se fizerem bem esse serviço, mas não pode ser museu, tem que ser casa viva, tem que ser uma casa de família, tem que ter barulho de criança, tem que ter choro de criança, tem que ter menino correndo, tem que ter vida, tem que ter festa de aniversário, não é que vai fazendo da igreja, estou falando disso, né? Mas que é uma comunidade que celebra, que caminha, que peregrina, não é um museu onde todo mundo vai só curtir um concerto, ou ver uma missa espetáculo. Está me entendendo, não está? Graças a Deus. Amar os nossos templos, mas não querer que eles sejam casas sem família, sem comunidade. Querer bem celebrar as nossas igrejas, fazer festas e ungir os altares e tudo mais, mas que elas não sejam casas repúblicas de hóspedes. Seja casa de filhos e de irmãos. Amar as nossas igrejas, celebrá-las, mas não fazer delas museus que contam a história do passado, mas sejam casas de família que estão peregrinando, que estão se alegrando, que estão celebrando a morte de alguém, ou a vida, a chegada de alguém com os sacramentos, com vida, com alegria, com esperança, com compromisso com esse mundo que precisamos melhorar. Tira aí a sua lição, o seu compromisso, que você é pedra viva da igreja e não tem família se não tiver filhos responsáveis, e não tem família se não tiver pais e mães com responsabilidade e liderança e autoridade, e não temos família se não tiver laços amorosos e compromissos solidários. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja